em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, eu estava pesquisando, mas antes só reforçando o tema. Nós estamos nessa nova série de mensagens, Jonas, das profundezas à graça. Nós vamos conversar em cima de Jonas, de como Deus é o mesmo Deus que nos leva às profundezas, mas graciosamente nos atrai para perto de si. Então nós vamos entender como as profundezas da vida, elas também são pedagógicas, elas são didáticas de Deus, a fim de nos tratar e nos ensinar algumas coisas. Então essa série de mensagens é para a gente conversar sobre isso. E o tema de hoje é: fugir nunca foi a solução, correr de Deus só gera tempestade. Quem já correu de Deus alguma vez na vida, sabe que Deus arruma um jeito de uma tempestade aparecer, para que a gente possa voltar. Isso também é graça. Isso também é pedagogia do Senhor. E falando sobre isso, me veio à mente a história de Don Ritchie, um australiano de Sydney, que tem uma história espetacular. Esse homem, de 1926 a 2012, ele ficou conhecido como o Anjo do Penhasco. Ele morava numa casinha simples, que era em frente a um penhasco famosíssimo na Austrália. E esse penhasco, ele ganhou uma fama de ser um penhasco famoso pela quantidade de suicídio em toda a história. E ele, morando em frente a esse penhasco, ele percebeu que todos os dias, várias pessoas, com o intuito de tirar sua própria vida, ia para esse penhasco. Então, ele começou a olhar para a janela e perceber que ele tinha diante de si uma missão. A missão é ir de encontro a essas pessoas. Então, ele começou a, da janela, olhar, atravessar a estrada e ir até essas pessoas com um sorriso, perguntando: posso te ajudar em alguma coisa? Então a pessoa aceitava ajuda, ele convidava essa pessoa para tomar um chá, conversava com essas pessoas. Após alguns instantes, essas pessoas estavam chorando diante do Senhor. Essas pessoas estavam quebrantadas, porque Deus levantou um homem simples, sem palco, sem história, sem poder, para que a sua vida fosse transformada. Oficialmente, a história diz que ele salvou cerca de 160 a 180 pessoas que não pularam no penhasco. Porque Dom, obedecendo a missão que Deus lhe deu, atravessava a estrada e perguntava para essa pessoa se ele podia ajudá-lo. A família estima que mais de 500 pessoas foram alcançadas por ele. Mais de 500 pessoas foram impedidas de tirarem a sua própria vida. E em 2011, ele foi nomeado como herói local na Austrália, uma medalha muito importante que era dada para trabalhadores voluntários de prevenção ao suicídio. Este homem faleceu em 2012 com 85 anos de idade e deixou um legado de como não fugir da missão. Como não fugir daquilo que Deus nos chama a fazer. Como não fugir daquilo que é a nossa responsabilidade. Ele não hesitou, não terceirizou, não esperou que outro fizesse. Ele foi, sem fugir da sua missão. E eu sei que neste momento você está se perguntando: pastor, o que o senhor está dizendo da história desse homem? Qual a relação que isso tem com a história de Jonas? O Dom, ele obedeceu à sua missão. Ele não fugiu da sua missão. Mas nós vamos olhar para um Jonas, que sim, fugiu da sua missão. Fugiu do chamado de Deus para a sua vida. Não entendendo a necessidade urgente.
de colocar em prática aquilo que o próprio Deus o chamou a fazer. E isso nos faz lembrar da ênfase que há no livro de Jonas. Nós conversamos de manhã, trabalhamos todo o contexto, nossa escola bíblica dominical é para isso. Então, para a gente poder ter um pouco de mais tempo nas aplicações à noite, a escola bíblica dominical a gente trabalha o contexto com mais profundidade. Mas eu precisei trazer para vocês a ênfase central do livro. A primeira coisa, a soberania divina. Porque nós temos um Deus que governa a história, que domina todas as coisas, e este Deus está governando a vida de Jonas, a despeito dele, a despeito do desejo dele. Mas também vai tratar sobre a desobediência humana. Se Deus é um Deus soberano, que apesar do homem o chama, o homem, ele precisa responder, porque nós não somos marionetes de Deus, entende? Nós somos filhos de Deus. O nosso Deus Criador não é um Deus déspota, que te obriga a amá-lo, muito menos a obedecê-lo. Deus é um Deus que chama, a responsabilidade de ir é nossa. E nós olhamos para Jonas e percebemos que não obedeceu. Pelo contrário, ele desobedeceu. Mas também vai tratar sobre a graça aos rejeitados. Nós vamos ver o Jonas, israelita, judeu, que foi chamado por Deus a pregar para um povo ímpio, pagão. Então Jonas imaginava que a graça de Deus era impossível de alcançar aqueles homens. Logo, a graça de Deus é também para os improváveis, para os rejeitados. E por fim, Deus é um Deus de missões. Deus, ele tem uma missão. A grande história de Deus é fazê-lo conhecido. E a responsabilidade de gerar esse processo de Deus ser conhecido a todos os homens é da igreja. É o nosso papel, é a nossa responsabilidade. Mas Deus é um Deus de missões. E Ele nos dá um privilégio de nos chamar como participantes dessa missão. Este é um grande privilégio. Eu trouxe também esse mapa, né? Esse mapa que vai falar, a resolução não está boa, mas vai tratar um pouquinho sobre a viagem de Jonas. Jonas estava aqui, né, em Jerusalém, naquele pontinho vermelho, preto abaixo do vermelho. Ele precisava seguir a linha verde, está vendo? Dava mais ou menos 900 quilômetros, cerca de 20 a 30 dias a pé. Então Deus está falando para ele, ó, você vai sair de onde você está e você vai para cá, para Nínive. Você vai subir, você vai seguir essa linha aqui, ou seja, você vai caminhar em torno de 20 a 30 dias a pé, para você obedecer à minha missão. E o que Jonas faz? Ele estando aqui, ele toma o caminho inverso, ele vai para Jope, ou seja, ele vai subir um pouquinho, para descer para Tarsis. Ou seja, aquilo que seria 900 quilômetros, 20 a 30 dias a pé, o único meio de locomoção até então, a não ser que Jonas fosse rico, tivesse camelos, tem lá para andar, mas eles preferem trocar a rota de 900 quilômetros da obediência pela rota da desobediência de 4.000 quilômetros, indo ao caminho contrário que o próprio Deus o chamou a seguir. Isso em prol da desobediência. Então, nós não temos a noção do que o homem é capaz de fazer quando ele ou ela desobedece a Deus. Por isso, queridos, que fugir nunca foi a solução. Fugir de Deus só gera tempestades. Mas também falamos sobre os ninivitas. Nínive é a capital da Síria, é um povo extremamente violento, um povo que torturava, mutilava os inimigos. Nós temos criança aqui, mas eles faziam coisas imagináveis, né? A fim de demonstrar o seu poderio, o seu domínio. Isso vai fazer com que Deus se posicione a fazer com que aquele povo se arrepende, enviando Jonas até lá. Por quê? Porque o nível de iniquidade do povo atingiu o ápice, o auge do pecado. Agora, aquele povo precisava se arrepender. Mas por que Jonas foge? Vários motivos. O primeiro deles, porque Jonas não quer que aquele povo seja salvo. Jonas, ele é um nacionalista. Pessoas nacionalistas, elas adoram o seu ambiente.
de tal modo que ninguém pode acessá-lo. Mas também ele entendia Deus como um ser limitado, porque afinal de contas, Deus, ele não é capaz de alcançar aquelas pessoas que eu não imagino. Deus não apenas não é capaz, como ele não pode alcançar aquelas pessoas que eu não gosto, aquelas pessoas que eu não me relaciono, porque afinal de contas Deus é meu. É o que Jonas está achando em relação a Deus. Mas nós precisamos nos perguntar se nós de fato acreditamos que Deus foi capaz de colocar Jonas na boca de um grande peixe. Já pode falar a verdade. Quem aqui na infância já ouviu essa história? Na infância mesmo. Há pouco tempo atrás, que vocês são novinhos, né? Não tem ninguém com mais de 50 aqui nessa noite. Tá? Quem já ouviu essa história na infância? Quem já ouviu? Agora, de verdade, quem ouviu e acreditou? Né? Estou vendo vocês rindo aí. Para, Lu, acreditam mesmo? Mas sabe por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque é no mínimo uma história intrigante, é ou não é? Como assim uma baleia engole um homem e esse homem fica 3 dias na boca do peixe? Peraí, é no mínimo estranho esse aqui. O que eu fiz para trazer para vocês? Eu resolvi trazer 2 perspectivas. Uma perspectiva científica, baseada num grupo que trabalha sobre fé e ciência, e uma perspectiva teológica, a respeito de como nós devemos olhar para essa história de acordo às Escrituras. Olha isso, a ciência, ela vai dizer o seguinte sobre isso: é até plausível, é até aceitável, porque afinal de contas, grandes criaturas como cachalotes e tubarões brancos, sim, têm a capacidade de engolir um homem. Então, é plausível, é aceitável. Mas também, eles vão dizer que a sobrevivência é difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque a baleia ela tem um metabolismo lento, e a presença de cavidade com ar é muito grande, então a pessoa lá dentro consegue, por alguns instantes, respirar. Então perceba, cientificamente tem algum tipo de embasamento. Significa que nós precisamos nos apegar a isso? Não. Todavia, eles mesmos assumem se tratar de um milagre. Por mais que encontre, de alguma forma, algum fundamento científico para isso. Contudo, queridos, a conclusão científica é: não há como separar explicação natural do aspecto milagroso. De fato, Jonas sobreviveu porque Deus preservou a sua vida. Amém. Amém? Agora, deixa eu passar para vocês, para aqueles que ainda têm dificuldade em acreditar, um vídeo, recentemente, não sei quantos viram, mas eu vou passar para vocês, prestem bastante atenção. E no Chile, um jovem foi engolido por uma baleia enquanto praticava caiaque. Olha só, a mãe e o pai dele faziam o trajeto do Estreito de Magalhães. Eles contam que devido ao mau tempo, o mar estava muito agitado e neste momento a baleia apareceu e engoliu o rapaz. O jovem ficou dentro da boca do animal por apenas alguns segundos. E tudo isso foi capturado pela câmera que estava acoplada no caiaque do pai dele. Imagina o desespero. Apesar do susto, o jovem não ficou ferido, engolido por uma baleia. Ou seja, é possível. Nós temos aí uma prova que foi dia 8 de fevereiro de 2025, há poucos meses atrás. Nós não precisamos disso, tudo bem, gente? Vocês estão me entendendo, né? Não precisamos de nada que vai embasar cientificamente essa verdade. Mas pode acontecer. Contudo, acima de qualquer previsão científica ou não, Deus é responsável por fazer aquilo que os nossos olhos não veem, aquilo que a nossa mente não consegue imaginar. Mas, algumas perspectivas teológicas, a primeira, de João Calvino, ele vai enfatizar que Jonas foi lançado nas profundezas da morte, e que só Deus poderia restaurar a sua vida. Ele vai dizer também que o ponto não é a biologia, mas o poder soberano de Deus em salvar. Deus é capaz de fazer isso. Mas também,
Para não ir tão longe, Augusto Nicodemos afirma que Jonas é um tipo de Cristo. Por quê? Porque a sua descida ao Sheol, ou ao mundo dos mortos, e retorno à vida, aponta para a ressurreição de Jesus. Ele vai dizer, não é preciso forçar uma explicação naturalista, pois o centro é o caráter redentivo do milagre. Amém. Nós chegamos ao consenso de que a sobrevivência de Jonas pode até encontrar paralelos naturais, mas ressalta que só é possível porque Deus preparou e sustentou milagrosamente a situação. Amém. Deus é o Deus responsável por sustentar todas as coisas. Será que este mesmo Deus não é capaz de colocar um homem na boca de um peixe? Ou enviar um peixe para engolir um homem em prol de uma missão? Tudo bem, queridos? Não precisamos disso, porque nós cremos que Deus, Ele permanece soberano sobre todas as coisas. Mas o texto nos ensina 3 lições. A primeira delas, olhando para os versículos 1 e 2, vai nos dizer que fugir nunca foi a solução. Olha comigo, versículos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. É interessante porque nós temos aqui 3 verbos que fazem toda a diferença no entendimento do que está sendo trabalhado aqui por Jonas. O primeiro deles é levantar. Levantar. Jonas, ele precisava se levantar. Segundo verbo, ele precisava ir. Levantar ou se dispor. Segunda coisa, ele precisava ir. Terceira coisa, ele precisava clamar, pregar contra. E nós vemos que Deus está aparecendo para Jonas de uma forma surpreendente. O texto não vai dizer como Jonas estava, aonde Jonas estava, mas vai dizer que Jonas recebeu de Deus um chamado, recebeu de Deus uma missão. Essas palavras, elas também aparecem no capítulo 3, dizendo pela segunda vez. E isso vai revelar o caráter gracioso de Deus. Porque Deus chama Jonas a primeira vez aqui no capítulo 1, depois vai chamar Jonas a segunda vez no capítulo 3, demonstrando que Deus é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus de oportunidades. Isso fica claro com a própria vida de Jonas. Mas o verbo, quando Deus chama ele a se dispor, a se levantar, não é um verbo sugestivo, é uma determinação. E é basicamente assim: Jonas, você precisa se dispor, você precisa se levantar, você precisa ter postura. Nós percebemos um Jonas que aparentemente até responde, mas responde de forma contrária. Jonas, ao rejeitar a missão que Deus lhe deu, não apenas rejeita a pessoa de Deus, ou a missão de Deus, mas rejeita também a pessoa de Deus. Por isso que quando Deus nos chama a uma missão e nós não respondemos, não é apenas o papel de Deus que está sendo rejeitado em relação a nós, mas a pessoa de Deus. E aqui, levantar, se dispor, implica em disposição, abandonar a comodidade, romper com a mornidão, abraçar a responsabilidade. Então, Jonas, levante-se. E Deus te chama a levantar. Eu não sei o que tem te prendido, sabe? Eu não sei o que tem te colocado num quarto escuro. Eu não sei porque você está desanimado. Mas Deus está te dizendo: levanta, se dispõe. Mas o segundo verbo é ir. Você precisa ir. Então, quando Deus nos chama, Ele não nos chama apenas a nos levantar e posturar, Ele não nos chama a permanecer inertes, mas Ele nos chama a ir. Quando nós entendemos a necessidade
de se dispor em obediência a Deus e a viver a missão que Ele nos deu, todas as esferas das nossas vidas são afetadas pela graça de Deus. Eu não sei se você teve a oportunidade de, quando Deus te chamou e você obedecer, aquilo te gera uma alegria que homem nenhum explica. Isso te impulsiona de uma forma que você não consegue encontrar palavras que possam explicar. Mas a história vai dizer que Jonas até levanta, mas levanta na direção contrária. Ele troca Nínive por Tarsis. Ele rejeita a missão. Ele prefere conforto a confronto. Porque todas as vezes que Deus chama, nem sempre é fácil. Por vezes dói. Porque por vezes incomoda. Porque por vezes nos tira do ambiente confortável. Só que a desobediência custa caro. A desobediência dói. A desobediência gera marcas. A desobediência gera luto. A desobediência gera ansiedade, crise. Uma pessoa que em todo tempo ela não consegue encontrar algo que venha de encontro ao coração dela, por isso é uma pessoa desorientada. Jonas é uma pessoa desorientada. E hoje, nos nossos dias, nós podemos olhar para algumas pessoas que estão perdidas. E toda pessoa perdida faz com que todos aqueles que o cercam estejam perdidas também. Se você não sabe para onde ir, a sua esposa também não vai saber. Os seus filhos também não vão saber. Entende? Se você for uma pessoa perdida, todas as pessoas que te cercam também serão pessoas perdidas. E nós vivemos num tempo onde existem pais perdidos, que perdem os seus filhos. Maridos perdidos, que fazem com que as suas esposas se perdam. Eu fui um marido perdido essa semana, com a princesinha. Nós tivemos uma situação ontem, e eu fui um marido perdido. Quando eu assustei, eu tinha sido um tanto quanto injusto com ela. E sabe quem que ficou perdida? A nossa filha. Naquele momento eu percebi que, além de eu estar perdido, eu fiz com que a minha esposa se perdesse. E até a minha filha também. Nós precisamos encontrar a direção. Deus está te dizendo que você está seguindo alguns caminhos que te levam para longe dele. E por vezes você tem tentado fugir. Quais são os motivos da sua fuga? Eu sei que dói. Eu sei que por vezes a fuga parece o paliativo, o remédio que vai controlar a dor. Eu sei que por vezes a fuga é um escape de uma casa em caos, de uma família desestruturada, do medo do desemprego, do medo do diagnóstico. Eu pesquisei quais são os maiores medos que a nossa sociedade tem. O primeiro delas é o medo da morte. A sociedade, ela tem pavor da morte. Você tem medo da morte? Eu espero que não. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. A morte, ela nunca foi o fim para aqueles que creem em Cristo Jesus. É só o retorno para casa. É só para estar nos braços do Pai. É só para desfrutar da eternidade ao lado do eterno. Esse é o maior privilégio de todos. Mas o segundo medo é o medo do diagnóstico. Medo de doenças. Uma sociedade que, por medo de
ter ou de receber algum diagnóstico, a pessoa se torna extremamente apreensiva. Por fim, terceiro medo, por que pareça, do desemprego. Pessoas responsáveis têm medo do desemprego, com razão. Agora, o que me chama a atenção é que um dos maiores medos do homem como um todo, homem e mulher, sabe o que é? Medo de barata. Vocês estão rindo, mas é verdade. É sério. Eu sei que parece brincadeira, mas isso vai demonstrar uma verdade. Nós somos pessoas vazias. Por isso que nós somos facilmente afetados por aquele que nos cerca. Por isso que quando as coisas fogem do controle, a nossa tendência natural é fugir de Deus e não fugir para Ele. Quando as coisas fogem do nosso controle, a nossa tendência natural é nós imaginarmos um Deus distante, incapaz de nos acolher, enquanto Deus está dizendo: ei, para de fugir de mim, venha de encontro a mim. E eu sei que por vezes as vozes dos medos, elas ecoam mais alto, fazendo com que Deus se torne um ser pequeno e distante. Mas Deus está dizendo: abandone os seus medos e me perceba. Por que você tem fugido? Quais têm sido as desculpas? Quais medos têm tirado o seu sono? Por que você continua em crise? Por que você tem sido vencido com tanta facilidade? Por quê? Por que você está temendo? O Senhor está te dizendo que você não precisa mais fugir. Essa noite é a noite de voltar. Essa noite é a noite de olhar para Ele e reafirmar um compromisso de que você vai parar de fugir. E agora você vai permanecer. Você vai se ajoelhar. Você vai chorar. Você vai clamar. Porque é o Senhor que te chama. Segunda coisa que o texto nos ensina, olhando para o versículo 3, acompanha comigo. Jonas se dispôs. Lembra da missão de Deus? Jonas se dispõe, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Pregar contra ela é literalmente pregar arrependimento. Jonas, você precisa pregar porque esse povo é alvo da minha graça. Porque esse povo é um povo potencialmente a ser alcançado. Porque, Jonas, a mesma graça que te alcançou é a mesma graça que vai alcançá-lo. Então, Jonas, dispõe-te e vai. Levanta-te, assume a postura, seja homem, rapaz. Para de ser criança. Vai, porque aquilo que o seu coração não acredita e os seus olhos não vê, eu sou capaz de fazer. Então vai, Jonas, se dispõe. E o versículo 3 vai dizer: neutralidade também é fuga. Por que neutralidade também é fuga? Porque Jonas, ele até se dispõe, mas ele é neutro, porque ele parte do pressuposto que Deus dispõe e dá para ele a possibilidade de escolher ir ou não, mas ele escolhe fugir da palavra de Deus, fugir da missão de Deus. Mas o texto continua dizendo: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor.
Jonas tinha certeza absoluta que ele era capaz de fugir da presença do Senhor. Ele tinha convicção, Brunão, plena de que ele conseguia escapar das mãos de Deus. Eu acho que Jonas acreditava que Deus não conseguia acessar com a sua divindade poderosa, com os seus olhos que estão sobre todas as coisas, o seu esconderijo. Olha lá, até as 8 acreditando também. Amém, Zoe. Amém, princesa de papai. Jonas tinha certeza que ele fugiria de Deus. Certeza absoluta. E por vezes nós somos assim. Nós até levantamos, mas para fugir. Nós até nos dispomos, mas nós regredimos. Nós até levantamos, mas nós perdemos a batalha para o medo, para as crises. Nós até somos um povo conhecidos por ter coragem, mas também somos um povo conhecido por regredir. E todas as vezes que assim nós fazemos, nós estamos dizendo para Deus que Deus, nós somos capazes de fugir do Senhor. E se eu sou capaz de fugir do Senhor, eu estou te dizendo em outras palavras, de que o Senhor não é tão soberano assim. De que o Senhor não é tão onisciente assim. De que o Senhor não é tão onipresente assim, de que o Senhor não sabe todas as coisas, que muito menos o Senhor está em todos os lugares. Então Jonas, ele não apenas rejeita a missão de Deus, ele quer terceirizar a missão de Deus. Por quê? Porque ele imagina que fugindo daquilo que Deus lhe deu, outra pessoa assumiria essa missão. Então, em outras palavras, certamente alguém vai fazer por mim. Certamente eu vou me esconder de Deus, eu vou esconder aqui embaixo, eu vou ficar no cantinho e Deus vai esquecer de mim e vai levantar outra pessoa. Ele tinha certeza disso. Ele não imaginava, porém, o que Deus era capaz de fazer, a fim de que Jonas obedecesse. Ele tinha certeza que ir 4.000 quilômetros ao extremo da obediência faria com que Deus esquecesse dele. Ele acreditava de verdade nisso. Ele esqueceu que Deus controla o tempo e a história. Isso me faz lembrar da frase de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi um cristão primeiro-ministro holandês. Ele é responsável por escrever o neocalvinismo. É um teólogo impressionante, holandês. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, não há, presta atenção nisso, um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não possa gritar, é meu. Nada. Nada. Em todos os domínios da existência, não há nada que Cristo não possa dizer, é meu. Quanto mais a sua vida, quanto mais o seu futuro, quanto mais o seu coração, quanto mais a sua vida emocional. Se Deus controla a existência, o cosmos, os céus, se Deus conhece as estrelas pelo nome, como não cuidará de você? Como não cuidará do seu futuro, dos seus filhos, do seu casamento? Nós precisamos parar de fugir de Deus, porque Ele faz aquilo que nós não somos capazes de fazer. E a gente está tentando fazer a todo custo, de todo jeito, como se nós pudéssemos fazer, como se nós tivéssemos a capacidade de fazer. E é interessante que Jonas, ele está partindo de uma premissa: será que eu preciso ir? Será que Deus, ele está falando sério? Sim, Deus, ele está falando sério. Ele quer que esse povo se levanta. Ele quer que esse povo para de terceirizar a obediência.
E assuma uma responsabilidade, a fim de que nós não estejamos mais distantes deste Deus, mas que nós estejamos com este Deus, desfrutando da sua paternidade, percebendo Deus com você, caminhando com você, estando com você. Sabe por quê? É impossível você escapar das mãos dele. É impossível. Ele está em todos os lugares. E deixa eu te falar uma coisa, não importa como você esteja, não importa. Não importa quais pecados você cometeu, não importa. Não importa as crises que você teve, não importa. Não importa as palavras que você lançou, não importa. Não importa as crises que lhe acometeu, não importa. Importa que Deus está lá. Importa que Ele estará lá. Importa que Ele te espera, apesar de você, apesar de mim. Tarsis não é só um lugar geográfico. Tarsis é um símbolo. E ele representa a máxima distância de Deus. Representa uma rebeldia consciente. O que hoje é responsável por te fazer fugir de Deus? Quais são as grandes mazelas que geram desobediência no seu coração? Por que ainda você está distante? Quais têm sido os impedimentos? O que tem feito com que Deus seja secundário na sua vida, na sua rotina, nas suas escolhas, no seu trabalho, com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua casa? Por que Deus tem sido secundário? Por que Deus tem sido omitido? E se isso talvez estiver acontecendo, é porque você talvez esteja fugindo dele. E não apenas isso. Você não apenas está fugindo, você tem certeza que você pode fugir. Entende? E Deus está te pedindo para você parar de fugir. E essa é a noite que o Senhor te chama, te faz esse convite. Não foge mais não. Eu quero ser o Deus da sua vida. Eu quero ser o Deus da sua história. Eu quero caminhar com você. Eu quero estar com você em todos os momentos. Eu quero que você me perceba. Eu quero que você me sinta. Eu sei que não, mas eu quero que você me veja. Lembra de Moisés? Senhor, se tu não fores, eu não irei. O texto vai nos dizer que as tempestades de Deus, elas são didáticas. Olha só, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fezes no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Nosso pecado, queridos, inevitavelmente nos leva a um caminho descendente em direção à morte. O pecado é responsável não apenas por nos condenar eternamente, se Cristo Jesus não for centro dos nossos corações, mas o pecado afeta todas as esferas da vida humana, os nossos relacionamentos, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional. O pecado é responsável por gerar pequenos cismas, e isso, quando é gerado, te gera uma crise emocional. Eu sei que pecado parece, nos dias de hoje, uma palavra até cringe, né? Porque, afinal de contas, pastor, a sociedade está evoluindo.
Pastor, a sociedade é pós-moderna, pastor, pecado já é uma parada mais arcaica, retrógrada, ultrapassada. Queridos, não é isso. Não entenda o pecado na perspectiva ideológica, entenda o pecado como uma ruptura daquilo que Deus nos fez para ser. Deus nos criou como seus filhos, Deus nos criou seres eternos. É por isso que quando o pecado é entendido e confessado, você não apenas é perdoado, você é reaproximado de Deus de novo. Você entende isso? Por isso que eu estou batendo na tecla com vocês todo santo domingo, queridos. Não entenda a liturgia da oração de confissão e arrependimento de pecados como um ato simbólico, não, ali é um ato gracioso. É um privilégio, porque nós entramos aqui pecadores e vamos sair daqui perdoados. E no versículo 4, depois de Jonas se dispor, Jonas posturar, se colocar à disposição no primeiro ponto, no segundo ponto, ele até se movimenta aí, mas na direção contrária àquilo que Deus tinha para ele. Aí Deus resolve intervir mais uma vez. E a forma com a qual Deus está intervindo é soberana. Lembra? Na ênfase central, é graciosa. Deus, com o propósito de trazer Jonas para perto de si e, consequentemente, para a missão, ele resolve lançar sobre o mar um forte vento. E fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Queridos, o versículo 4 nos ensina esse ponto: despedaçar para restaurar. Sabe quando Deus te moe? Sabe quando Deus te espreme? Sabe quando Deus te esmaga? E aquilo começa a doer, e tudo foge do controle, e aparece crise na família, e aparece crise no trabalho, e as contas estouraram, e os seus relacionamentos estão destruídos. Queridos, pode ser Deus despedaçando você. Mas presta atenção, o despedaçar de Deus nunca é punitivo, é pedagógico. Deus não nos despedaça para punir e para impor sobre você um jugo, a fim de que você, como filho, perceba e para de desobedecer o Pai. Não, Deus, Ele nos pune de forma pedagógica para que nós possamos perceber que a graça, quando nos encontra, ela nos constrange. Isso faz com que nós entendamos que Deus não deixa Jonas fugir em paz. Deus gera uma tempestade. A partir de hoje, se você continuar fugindo, Deus não vai te dar mais paz para você fugir. Deus vai enviar tempestades. Pastor, você está jogando praga em mim? Não, calma, irmão. Eu sou gospel, eu sou crente, não é isso não. Eu só estou dizendo que se Deus for bonzinho demais, a gente vai continuar fugindo. Entende? Se Deus não usar das tempestades da vida, nós continuaremos fugindo. Então Deus vai olhar lá de cima e dizer: até quando você vai ir para lá? Até quando você vai seguir a mesma rota? Até quando você vai cometer os mesmos pecados? Até quando você vai quebrar a cabeça aí? Até quando você vai insistir com isso? Para de fugir de mim. Então é preciso, a fim de dar um chacoalhão, sabe um chacoalhão? De vez em quando eu e o Bruno, a gente chacoalha no jiu-jitsu lá também, né, Bruno? Michela, você fala, Michela está doido, não dá para lutar aquela não. Mas Deus faz isso. Às vezes Deus chacoalha. Às vezes Deus envia as tempestades. Só que não é para destruir os seus filhos, mas é para destruir os caminhos que afastam os seus filhos dele. O que afastava Jonas da missão era um barco. Entende? E Deus faz isso. Deus, ele destrói os meios
a fim de que nós possamos voltar. E eu sei que às vezes dói, porque por vezes Deus tira algumas coisas que a gente não quer, por vezes Deus faz algumas coisas que a gente não espera e dói. E deixa eu te falar uma coisa de verdade, pode falar com Deus, Deus está doendo. Deus, eu sei que o Senhor está me tratando, eu sei que você está me esmagando, eu sei que o Senhor está me despedaçando, mas Pai, está doendo. Fala para Ele. Para de pensar que Deus é um Deus carrancudo. Não, Deus é o seu Pai. Pais ouvem as dores dos filhos. Mas isso faz com que a gente entenda que Jonas, o mesmo Jonas que clama por compaixão, é o mesmo Jonas que não quer ter compaixão de um povo. E por vezes nós somos assim. A gente clama por nós, a gente ora por nós, mas para nós é impossível que Deus alcance algumas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é o Deus dos improváveis. As pessoas mais improváveis de alcançar são as pessoas que Deus mais ama alcançar. As pessoas que nós menos esperamos que sejam alcançadas por Jesus, se torna a pessoa alcançada por Jesus. Inclusive, essa eu creio que vocês nem conhecem, também nem deve, também se conhecer não tem problema. MC Branquelo, como é que chama? Quem viu isso? Vocês viram ou não? Brinquedo, esse aí, MC Brinquedo. É um cara que, você conhece, Isa? Conhece? É um cara que, se você olhar atrás, é um cara com a vida derrotada. Essa semana ele postou um vídeo dizendo que abriu mão da carreira do funk, porque ele foi encontrado por Jesus. Perceba? Improváveis. Nós precisamos ser uma igreja dos improváveis. Nós precisamos ser uma igreja que saiba acolher, não com os olhos julgativos, mas com os olhos da graça. As pessoas precisam parar de chegar aqui e se sentirem mal. As pessoas precisam entrar nessa igreja e se sentirem amadas e acolhidas, porque este é um ambiente contemplativo, onde a graça de Deus é derramada, e as pessoas precisam chegar e permanecer. Então nós, enquanto igreja, precisamos nos perguntar, por que as pessoas vêm e não ficam? Entende? E quando eu falo isso para vocês, eu estou falando para mim, eu sou pastor dessa igreja. Começa em mim. Mas isso, queridos, vai nos fazer enxergar dois paradoxos. A fim de que Jesus seja conhecido e alcance os improváveis, há pelo menos dois tipos de pessoas. Nós vivemos numa sociedade que é muito extrema, que é muito polarizada, né? Então tudo é polarizado. Então nós temos um extremo que é o chato. O chato é a pessoa que tem certeza absoluta que Deus vai alcançar, se for do jeito dele, na forma dele, no tempo dele, com as palavras dele, com a insistência dele. Entende? Então nós não podemos ser o chato. Nós temos que cumprir a nossa missão e não fugir dela, mas nós temos que entender que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós também não podemos ser o silencioso. Aquela pessoa que olha para a igreja como um ambiente de comércio, que eu vou, consumo, acabou, vou embora. Entende? Como se a fé dela se limitasse a este espaço. Enquanto Deus nos chama a não fugir da missão, mas encontrar a missão, e a missão não acontece só aqui dentro. Ou melhor dizendo, não acontece aqui dentro. Ela acontece lá fora. Amanhã, a partir das 8 da manhã, apesar de que Bruno dá aula cedo amanhã, 6 horas, cedo. 8 da manhã, sabe quando? Quando você chegar no seu trabalho. Lembra? Quando você bateu o cartão. Job não, né? Amanhã, aposentadão, de boa. Sabe? Quando você entrar
e a secretária te olhar e você dar um bom dia com um sorriso no rosto para ela. Entende? Quando você passar perto dos colegas de trabalho, você fazer com que Jesus se revele através de você. Sabe? Lá na escola, você vai chegar amanhã cedo para a aula, e você não quer ir para a aula, né, Fiotinho? Você quer ir para a aula amanhã? Você quer ir para a aula amanhã, não? Quer não? Aí, tá vendo? Mas quando você chegar na aula, quando você entrar na sala, você, enquanto discípulo de Jesus, Fiotinho, e fazer com que Jesus seja conhecido através de você para os seus colegas, sabe? Dizer para eles que Jesus ama eles. Nós não podemos ser silenciosos. Nós devemos ser a extensão da graça do Senhor. O texto nos aponta para algumas coisas para a gente finalizar. E a primeira delas é o tipo de Cristo. Quem estava de manhã, eu falei sobre isso. Tipologia. O que é tipologia na perspectiva bíblica? É quando uma história ou um personagem do Antigo Testamento aponta para Jesus no Novo Testamento. E Jonas é considerado o maior tipo de Cristo de todos. E eu fiz algumas relações para nós entendermos. A começar por Jonas. Jonas, ele ficou 3 dias no peixe. Jonas desceu às profundezas. Jonas desobedeceu. E Jonas é preservado e retorna. Lembra? Boca do peixe, profundezas do mar, retorna e vomita ele. São a continuação da série de mensagens, a gente vai trabalhar isso, mas eu trouxe só para vocês entenderem o propósito. E Jesus. Se Jonas está 3 dias no peixe, Jesus obedece a despeito da dor. Jesus desce à morte, à sepultura. Permanece 3 dias no sepulcro, mas ressuscita dos mortos. Jonas é um tipo de Cristo, porque se Jonas desce às profundezas, na boca do peixe, Jesus desce às profundezas da morte. E Jesus é obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele obedece porque ele ama os seus. Jesus obedece porque ele é Deus e ele tem convicção de que a morte será morta e o maior inimigo das nossas almas será morto. Jonas volta. Jonas é vomitado do peixe. Jonas continua a missão, mas Jonas morre depois. A história bíblica para em Jonas, mas a história bíblica de Jesus não para em Jesus, porque ele ressuscitou ao 3º dia, porque a morte foi morta, porque o Cordeiro de Deus vive pelos séculos dos séculos, porque aquilo que antes nos assustava, agora não assusta mais, porque se ela nos acometer, por mais que doa, nós vamos dizer, eu vou estar com o Senhor, e lá não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais angústia, não vai ter mais crises, não vai ter mais medo, porque nós estaremos com Ele, o próprio Deus encarnado, o Senhor da história, o próprio Rei. Você vai olhar nos olhos dele e vai dizer obrigado por me amar, por me perdoar e por me entregar na família. Feche seus olhos. Deixa eu orar por você, para que essa graça continue a te alcançar. Senhor, nós te agradecemos, nós te exaltamos, Pai, porque o Senhor é tudo o que nós temos. O Senhor é a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa expectativa de vida, Senhor. Obrigado por este momento. Obrigado porque nós somos amados. Obrigado, Jesus, porque quando o Senhor parte o pão e pega o cálice, o Senhor não está fazendo algo sem sentido. O Senhor está pedindo que neste momento nós lembremos do Senhor.
porque o Senhor está aqui. Espiritualmente, o Senhor está aqui. Nós temos certeza disso, Pai. É por isso que neste momento nós não podemos te ver, Pai, mas nós podemos te sentir. Nós podemos sentir no abraço, nas lágrimas que escorrem sobre os olhos, na paz. Essa paz, essa aqui mesmo, que este ambiente está tomado. É uma paz que o mundo não vê, é uma paz que o mundo não conhece, é uma paz que o mundo não sente, mas é a paz que só Jesus pode transmitir. Porque essa paz, ela não foi conquistada de qualquer forma. Essa paz foi conquistada com sangue. Essa paz foi conquistada com dor. Essa paz foi conquistada na cruz, com pregos, Pai, que feriram as tuas mãos, com uma coroa de espinho, Pai, que fazia com que sangue escorresse sobre a tua face, com pregos nos pés, Pai, que prendiam os seus pés ao madeiro, e mesmo assim, o Senhor clamou, para que aqueles, e a nós, fôssemos perdoados, porque nós não sabemos o que nós fazemos, e nós não sabemos mesmo, Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, porque nós temos fugido, e nós não queremos mais fugir, Senhor. Nós queremos parar de fugir, Pai. Nós queremos te obedecer, Senhor. E às vezes é tão difícil, sim, é tão difícil, Pai. Mas nós podemos obedecer hoje. Não com a nossa própria força, mas com o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Que este Jesus possa alcançar os seus corações, possa perdoar os seus pecados e possa te chamar para perto, porque Ele te amou. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos neste momento